Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma matéria que saiu hoje em vários jornais aqui, falando sobre as mensagens do Bolsonaro de 2023, porque o celular do Bolsonaro, que foi apreendido em 2023, tinha mensagens. Assim, é um absurdo isso daqui, porque você lembra, esse processo todo está em sigilo, né? Nem a defesa do Bolsonaro tem acesso a essas mensagens, mas vazou para a imprensa as mensagens que estavam no celular do Bolsonaro, né? E aí a grande dúvida que fica é qual o objetivo dessas matérias. Porque assim, a gente vai ver, eu vou falar para vocês quais são as mensagens, o que tem nas mensagens. Acredite, não tem nada demais. Se tivesse alguma coisa significativa, já teriam explodido isso há muito tempo, né? Então, assim, me parece num primeiro momento que isso daqui é só uma tentativa da imprensa de mudar de assunto. Não, vamos falar de outra coisa, que a gente está falando de Magnitsky, de tarifa, não sei o que lá, vamos bater no Bolsonaro de alguma coisa, com alguma coisa aqui, coisa e tal. Vão distrair a atenção. Então, eu acho que é isso, tá? Mas tem duas outras possibilidades que podem ser também o motivo por trás da imprensa divulgar esse tipo de coisa hoje. Porque eu garanto para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui as mensagens, não tem nada demais nessas mensagens, né? Essa notícia foi sugerida por Nikita Molotov, anarcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Em áudios, Bolsonaro critica a acusação e rótulo de extrema-direita. O que aconteceu? Lembra, essas mensagens foram de 2023, né? Em maio de 2023, quando teve a investigação do caso do cartão de vacina, né? A primeira investigação do tipo no Brasil, nunca no Brasil teve um inquérito no STF para investigar cartão de vacina falsificado, né? Um absurdo, né? Mas enfim, fizeram a investigação toda, no final das contas isso não deu nada para o Bolsonaro, porque ele não tinha falsificado coisa nenhuma. Mas enfim, o que aconteceu foi que apreenderam o celular do Bolsonaro naquela época. E não vazou nenhuma informação dessa apreensão até aqui, porque, como a gente pode imaginar, não tinha nada de relevante. Se tivesse coisas relevantes contra Bolsonaro, pode ter certeza que já tinham vazado muito antes, né? Então o que tem nessas mensagens aqui? Ó? Primeira coisa, caso das joias. Em 28 de abril de 2023, o ex-secretário de Comunicação Social, o Van Garten, enviou ao ex-presidente algumas notícias publicadas sobre a investigação das joias sauditas. E por meio de mensagem de áudio, o Bolsonaro respondeu: ô Fábio, anota aí, né? Indícios de desvio de recurso público. O que é isso? O que estão inventando isso, pô? Indício para me incriminar com peculato é uma piada, realmente, valeu, né? Ou seja, é aquilo que a gente falou, hoje em dia o TCU já reconheceu que as joias eram do Bolsonaro mesmo, ele poderia ter vendido se quisesse, poderia ter feito o que quisesse com as joias, né? Ele na época optou por devolver tudo, se é o caso, não tem problema, devolve a coisa toda. Então, essa é a situação no final das contas, né? Tem uma novidade nisso aqui? Tem alguma coisa de importante nisso aqui? Não, não tem nada de importante, tanto que o tempo deu razão ao Bolsonaro, que ele realmente era uma besteira isso, né? AgriShow em fazenda de empresário. Em mensagens aliados, o ex-presidente disse que o empresário cedeu sua fazenda na viagem que fez a Ribeirão Preto para participar da AgriShow 2023 Feira de Negócio. Paulo Junqueira, que presidiu o Sindicato Rural na cidade do interior paulista, foi citado pela PF nas investigações envolvendo o ex-presidente. Mensagens indicavam que Junqueira havia enviado dinheiro para custear a estada de Bolsonaro em 2023 nos Estados Unidos, né? E o Bolsonaro: ô Sachida, eu vou domingo pra lá, vou dormir na fazenda lá do Paulo Junqueira. Segunda de manhã tô na AgriShow, vamos lá, te boto lá. Eu não tô mandando muito não, mas consigo te botar no palanque comigo, valeu. Ou seja, ele chamando o Adolfo Sachida para ir na AgriShow. Te lembra disso, que teve AgriShow, que o Lula não foi, o Lula foi, ninguém quis falar com o Lula, o Bolsonaro foi no dia seguinte, estava um monte de gente lá. O Lula foi no domingo, a feira ela no domingo funcionava só para internamente, né? Aí o Lula foi lá, ninguém quis falar com o Lula. Na segunda-feira ela abriu para o público e o Bolsonaro foi, encheu de gente, coisa e tal. Enfim, também, o que tem de mais nisso daqui? Ele ficou na fazenda do cara. E isso quer dizer o quê, né? São amigos, né? São pessoas próximas, né? Aqui, ó, em 30 de abril, o ex-ministro voltou a procurar Bolsonaro. Pode ir até na fazenda lá, apesar de não ser minha fazenda, eu te dou o toque lá no Paulo Junqueira para tu entrar. Só não vai poder, acho, dormir lá, de resto tudo bem. Se não der para dormir, tu dorme no chão com os cachorros também. Da minha parte não tem problema não. Ou seja, fazendo brincadeira com o Sachida, né? Também teve essa conversa aqui, ó, que diz que o Bolsonaro articulou contra o PL das fake news com o Eduardo. Aqui, ó, às 19h35, o Eduardo Bolsonaro informou: Orlando Silva acabou de pedir para retirar de pauta o PL 2630. Então lembra, isso foi em maio de 2023, né? E o PL das fake news ia ser votado. O pessoal estava todo mundo achando que ia passar e coisa e tal. E aí, na última hora, eles tiraram de pauta porque não tinha votos suficientes para aprovar. Iria ser reprovado o PL, né?
E aí o Eduardo Bolsonaro falou, não, tem que votar hoje. Desculpa, o Jair Bolsonaro falou, tem que votar hoje. E o Eduardo concluiu, manifestei pela votação hoje como líder da minoria, né? Mas, infelizmente, o Arthur Lira tirou de pauta. Por que isso é ruim? Porque você tirar de pauta, não é... se votasse e fosse negado, acabou, não pode mais votar esse tipo de projeto naquela legislação. Então só poderia votar outra vez projeto de PL das fake news a partir da próxima legislação, né? Como ele foi retirado de pauta, não foi votado, fica com uma ameaça. A qualquer momento o presidente pode botar para votar esse PL das fake news ou outro PL sobre censura de redes sociais também. Então, assim, o que articulou contra o PL das fake news? O Bolsonaro era abertamente contrário a isso, como todos nós, né? Então, assim, mais uma vez, nenhuma novidade. Outra coisa que ele reclamou, né? Também no diálogo com o Van Garten, o ex-secretário afirmou que o Bolsonaro com uma notícia dizendo que ex-presidente seria recebido por um partido de extrema-direita em Portugal, o Chega, né? Lembra que naquela época o Bolsonaro estava planejando, ele ia para Portugal. Aliás, eu estava em Portugal também, eu iria nesse evento que ia ter o Bolsonaro lá em Portugal, lá do Chega e coisa e tal. Acabou que o Bolsonaro decidiu não viajar porque ele estava com essa investigação, não sei se chegaram a prender o passaporte dele, não sei qual foi o lance, mas de qualquer forma ele decidiu não viajar para Portugal. Agora, ele reclamou aqui, pô, ô Fábio, tu sabe que os caras vão manter isso o tempo todo, né? Que é só extrema-direita. Falou comigo a extrema-direita. O Donald Trump também deve ser extrema-direita. Tá ok, mas a gente vai vencer isso aí, vamos vencer a extrema-esquerda. Pode deixar, valeu. Ou seja, ele está reclamando aquilo que a gente observa, né, que é tudo na imprensa extrema-direita. Né? Não, o Chega é um partido de direita, é verdade. Lá em Portugal tem o PSD, lá que é da centro-direita ou centro-esquerda, dependendo do seu ponto de vista, e tem o Chega que é de direita. É isso, é direita. A extrema-direita, não sei o que lá. Engraçado que eles não usam extrema-esquerda, né? Para eles, porque tá todo mundo à esquerda, né? Para eles não parece extrema-esquerda, né? Enfim, ou seja, o Bolsonaro reclamou dizendo que chamam tudo de extrema-direita, não sei o que lá e coisa e tal. Uma besteira, né? CPI contra o STF. O ex-presidente orientou o deputado federal Hélio Lopes a assinar um pedido de abertura de CPI contra o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, né? Aí, olha só o que aconteceu. Não foi bem assim, não foi o Bolsonaro virando para o Hélio Lopes, assina lá a CPI, assina a CPI. Não foi isso, não. O Hélio Lopes ligou para o Bolsonaro e falou assim, olha só, tá todo mundo aqui querendo assinar essa CPI do Lava Toga, mas eu fiquei meio na bola dividida, porque eu tenho medo de assinar essa CPI e piorar a situação para você. Então o que eu faço? Assino ou não assino? Vou ou não vou? E aí o Bolsonaro, não, vai lá, assina. Ou seja, repara, não é que o Bolsonaro estava incentivando o Hélio Lopes a assinar a CPI. O Hélio Lopes queria assinar a CPI, mas estava com receio de assinar a CPI e isso prejudicar o Bolsonaro. E aí ele perguntou para o Bolsonaro falou, não se importa comigo não, vota o que é melhor para você aí, vai lá e vota na CPI que é melhor para você, né? Então aqui, ó, o ex-presidente escreveu, eu assinaria, sempre existe a possibilidade de retaliações. O Lopes então respondeu, já assinei, pronto. Ou seja, é isso daí que aconteceu. Eles estão querendo dizer aqui, ó, o deputado enviou uma mensagem de áudio a Bolsonaro perguntando se ele deveria assinar o pedido ou se isso prejudicaria o ex-presidente. Mas eles não estão falando aqui que ele falou mais do que isso, ele falou que todo mundo está assinando. Eu assino também? Eu quero assinar, mas eu assino também, né? Enfim. E esse ponto aqui, como eu falei para vocês, isso aqui no final das contas é só um balão de vento, não tem nada nessa história aqui, mas uma das coisas que pode ser que a imprensa esteja querendo trazer com isso daqui é uma maneira de jogar o Hélio Lopes no inquérito, né? O Hélio Lopes, vocês sabem, estava fazendo o acampamento ali em frente ao STF, o Alexandre de Moraes ficou chateado com isso, eles podem ter puxado isso daqui para tentar dizer que o Hélio Lopes obedece o Bolsonaro e não sei o que lá, e está no plano também, tem que mandar prender também, tem que mandar botar no inquérito e coisa e tal, né? Então, como eu falei para vocês, eu acho que essa coisa toda aqui é uma besteira danada só para ocupar espaço, para evitar o pessoal falar de Magnitsky, mas pode ter esse desdobramento também de ser isso daqui, né? Outra coisa que tem aqui, né? Antissemitismo normal, né? Aqui, ó. O ex-embaixador de Israel no Brasil ofereceu-se para pagar uma viagem para Bolsonaro ao país em 2023. Então, vou cuidar de você, 14 semanas em Israel, pagar o custo da sua presença lá, hotel, 3 pessoas se você quiser, 14 dias, ele diz 14 dias em vez de 14 semanas mencionadas na mensagem anterior, né? Você tem que escolher uma data, eu vou cuidar das coisas, não sei o que lá, ou seja, mostrando que o Bolsonaro é bem recebido em Israel. Alguém tem alguma dúvida disso, que o Bolsonaro tem uma boa relação com Israel? Até porque o Lula joga Israel no colo do Bolsonaro, no final das contas, né? Não tem como fazer, o Lula é abertamente hostil
a Israel, né? Então aqui não tem nenhuma novidade também. Aí a outra coisa que pode ter a ver nessa história também é isso, dizer que o Bolsonaro está querendo fugir, tá vendo que se ele quiser fugir tem países que aceitam ele, não sei o que lá, e, de novo, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Mas pode ser também esse tom que o pessoal tá dando nisso daqui, né? Então, enfim, essas mensagens não tem absolutamente nada de relevante aqui e não faz sentido. Não faz sentido liberar esse tipo de coisa agora, né? Só mesmo para tentar abafar a coisa, ou então, como eu falei, essa questão do Hélio Lopes, ou então a questão da fuga lá de Israel, ou então tem uma outra coisa também, tá? Porque eles falam aqui, ó, mensagens e áudio e mostram o Bolsonaro orientando aliados a assinar a CPI contra a STF e reclamando de notícias, né? Então, de novo, uma forçação de barra danada isso daí, né? Outra coisa aqui, ó, os diálogos são, portanto, de 2023, época da apreensão do aparelho lá na época da vacina, né? Bolsonaro teve novamente o equipamento apreendido pela PF na semana retrasada, quando também foi obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, mas este material da nova apreensão ainda está sendo analisado pela PF. Então, uma outra coisa que eles podem estar dizendo aqui é uma ameaça velada ao Bolsonaro de revelar coisas que tem no celular, na versão atual do celular dele, na apreensão atual do celular. Isso pode ser uma ameaça velada para o Bolsonaro, né? Não sei se é isso que está acontecendo, não sei se tem alguma coisa no celular do Bolsonaro atual que possa ser distorcida a ponto de ser usada contra ele, mas é isso daí. No final das contas, não tem nada nisso daqui. A grande dúvida é essa: por que esse pessoal está botando essas mensagens agora? Qual que é o recado que eles estão querendo passar com isso? Eu acho que é só desespero mesmo, deles querendo mudar o ciclo de notícias aqui na mídia, mas se for isso, não vão conseguir muita coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.